Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição do primeiro trimestre do ano de 2022. Na aula de hoje, nós vamos frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Também nós vamos evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E até o final da aula, nós vamos enfatizar a importância da escola bíblica dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2022 e nesse trimestre estamos a estudar a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Você que já é subscrito no meu canal ou que vai se subscrever, não se esqueça de deixar também o seu like para nos ajudar, para fortalecer o nosso canal e assim esta mensagem seja compartilhada para mais e mais pessoas que desejam e têm sede por um alimento espiritual. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou aprender conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13. A lição de número 13 é a última lição do primeiro trimestre do ano de 2022. Hoje nós vamos estudar a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nós vamos ver que a nossa educação cristã depende da leitura e do estudo da Palavra de Deus. Ler e estudar a Palavra de Deus para compreender e pôr em prática na nossa vida. Queremos viver uma vida conforme os ensinos de Cristo? Então precisamos ler e estudar a sua palavra. Devemos compreender que, independentemente do tempo de crente que temos em Cristo, devemos sempre ler e estudar a Bíblia, pois somos discípulos de Cristo e o discípulo está continuamente a aprender. Não é porque nós já nos estudamos bastante, porque já somos doutores, porque já somos teólogos, porque já somos pastores, porque já somos, enfim, alcançamos um nível graduado de teologia, que nós devemos parar de estudar a Palavra de Deus. Todo crente é discípulo de Cristo, independente do seu nível, independente onde ele já chegou como um trabalhador, como um serviçal de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele sempre deve estar estudando a Palavra de Deus. Por quê? Porque todos nós somos discípulos de Cristo, sempre discípulos, sempre aprendendo do Senhor a sua palavra. O textual da nossa lição é um conselho que Paulo deixou a Timóteo quando escreveu a sua primeira carta a Timóteo. Ele disse: persiste em ler, exortar
e ensinar até que eu vá. Ou seja, a nossa persistência em ler. Persiste em ler, porque através da sua leitura, através do seu estudo, você vai ter como exortar, você vai ter como chamar a atenção daquele que precisa ser corrigido. Então você vai ensinar, persiste também em ensinar. A verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalece a comunhão com Deus. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos e estudamos a Bíblia Sagrada, a nossa fé se fortalece e nós nos aproximamos mais ainda de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé pode ser fortalecida. Pode não, ela é fortalecida através da leitura e do estudo da Bíblia Sagrada. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. A educação cristã tem como finalidade, ou seja, ela tem uma finalidade: formar a pessoa, formar o crente para que ele tenha uma vida espiritual renovada a cada dia. Com essa vida espiritual renovada a cada dia, o que vai acontecer? Ele vai se desenvolver. O seu caráter cristão vai ser desenvolvido através da educação cristã que ele tem. Essa educação cristã ele pode encontrar em casa, mas a escola bíblica dominical disponibiliza uma agência. Ela é uma agência educadora no contexto da igreja. Então, a escola dominical ela é uma agência onde nós vamos ali e juntamente com outros nós possamos debatermos, nós possamos aprendermos juntos, temos o nosso tempo em que nós podemos ali aprender juntos as nossas opiniões, as nossas colocações, as nossas dúvidas, elas vão ser todas esclarecidas, porque nós vamos estar estudando junto e aprendendo juntos a palavra de Deus na escola dominical. Agora, a fonte para o ensino da escola bíblica dominical é a Bíblia Sagrada, porque temos a Bíblia Sagrada como uma autoridade suprema de fé e prática. O primeiro tópico da nossa lição diz que a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Então, a escola dominical ela tem um currículo que é adotado. Esse currículo traz um ensino bíblico. As revistas da escola dominical integram o currículo de lições bíblicas. A escola dominical tem as suas revistas e essas revistas trazem ensinos bíblicos. De onde é extraído esses ensinos? Da Bíblia, porque a Bíblia é a fonte básica para este ensino. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso, a escola dominical tem esse cuidado em extrair da Bíblia Sagrada doutrinas que vão nos ajudar na nossa formação cristã, na nossa formação de caráter.
O nosso caráter cristão vai ser fortalecido e renovado a cada dia com as doutrinas, com os ensinos da escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical tem as suas revistas têm, extrai da Bíblia Sagrada os ensinos que nós aprendemos. Então o currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. 2 Timóteo 3:16 e 17, Paulo diz: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Veja a responsabilidade que tem a escola dominical. Que responsabilidade tem aqueles também que comentam as lições bíblicas que nós ensinamos da escola bíblica dominical. Ela traz a instrução para que nós possamos viver uma vida justa diante de Deus. Veja que também o homem de Deus, ele pode ser perfeito e perfeitamente instruído. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Alguns, eles são escolhidos por Deus, são chamados por Deus para ministrar, para pastorear, para ensinar, para pregar, para evangelizar. E outros são chamados para educar a sua família. São chamados para evangelizar os seus vizinhos. São chamados para evangelizar a sua cidade. Todos são trabalhadores do Senhor Jesus de alguma forma. E a escola dominical, trazendo no seu currículo lições bíblicas, ou seja, lições extraídas da Bíblia Sagrada, podem e nos formam para nós fazermos a obra de Deus e trabalharmos para o Senhor Jesus. Então, neste currículo, nós encontramos o quê? As doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas são reproduzidas e servem como padrão para o nosso viver diário. A formação do caráter cristão e também expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus. Então, este currículo adotado tem as doutrinas bíblicas. Doutrinas é um conjunto de textos bíblicos que nos ensinam, que nos formam uma vida cristã, forma o nosso caráter cristão, forma a nossa vida cristã, o nosso viver diário. Ele vai ser padronizado conforme aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. E outra coisa, nós vamos expressar a ortodoxia, as verdades que são professadas pelas Assembleias de Deus. A prática pedagógica é alcançar o objetivo de cada lição dentro de um texto bíblico. Esse texto bíblico, ele deve ser o referencial desta prática pedagógica que nós vamos alcançar. Agora, nós podemos alcançar esse objetivo se nós ensinarmos como se estivéssemos expondo o quê? A verdade para corrigir erros e não transferência de conhecimento. Ou seja, então não deve ser apenas uma transferência de conhecimentos. Primeiramente, deve-se priorizar
a exposição desta verdade para corrigir erros, primeiro daquele que ensina e depois para aqueles a quem é ensinado esse texto bíblico. A escola dominical vai cumprir o seu papel educacional cristão quando houver mudança na velha natureza de cada aluno. Quando cada aluno for sendo mudado, for sendo transformado, for sendo renovado pelos ensinos que ele recebe na escola bíblica dominical, significa que a escola dominical está alcançando o seu objetivo: transformar, mudar a natureza de cada aluno. Se a natureza dele era uma natureza mundana, agora ele vai ter uma natureza formada da palavra de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O padrão ético e moral. O que é um padrão ético e moral? Então, a moral, ela é um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social. Esse conjunto de regras que forma uma moral, ele é praticado dentro de um padrão ético, porque ética é comportamento, e os comportamentos estão na moral, que é um conjunto de regras, de costumes e formas de pensar de um grupo social. Agora, a Bíblia é a base para esse padrão ético. E a moral e permanece inalterado. Então a Bíblia, ela deve ser ensinada em casa, deve ser ensinada no contexto, no meio ambiente em que você vive, para a sua família, para os seus vizinhos, para o seu colega de trabalho. Você deve estar falando a palavra de Deus, é o meio em que você vive, para que as pessoas ouçam, entendam, compreendam e vão sendo mudadas através daquilo que você vai falando e você vai vivendo, você vai colocando em prática, você vai se comportando como cristão. E as pessoas podem não ler a Bíblia em casa, mas vai ler a sua vida, vai ver que você é diferente e vai procurar também mudar, porque você vive daquela forma e tem paz, tem alegria, trabalha no mesmo lugar que ele, ganha o mesmo salário que ele, mas ele reclama e você glorifica a Deus. É uma vida diferente? Isso não é inalterado. O padrão ético e moral da Bíblia Sagrada, ele permanece inalterado, ele não muda. Jesus disse em Mateus 24:35: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não vão mudar, não serão inalteradas. Os valores cristãos são permanentes e imutáveis, não podem ser ajustados aos interesses humanos. E esses valores cristãos estão aqui na moral, que são as regras e costumes que você aprende em um meio ambiente em que você vive, ou que você ensina no meio ambiente em que você vive. Nós podemos, há pessoas que aprendem coisas ruins e são formados por aquelas coisas ruins, mas podem ser mudados se você tem uma vida e um padrão ético e moral bíblico é diferente do dele. Mas enquanto você vai vivendo, você vai ensinando ele a como viver uma vida de paz conforme um padrão bíblico.
Ele vai aprender, porque você vai tanto falar para ele, como você vai viver aquilo que você está ensinando. Então são valores cristãos permanentes e imutáveis, e não mudam. O mundo muda, as leis mudam, as políticas mudam, outras regras familiares podem mudar, mas a palavra de Deus não muda. 1 de Pedro 1, 24, 25 diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, toda a sua glória é como a flor da erva. A erva se seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então esta palavra é o Evangelho, é as boas novas que se anunciam a todas as pessoas que não têm Cristo Jesus em suas vidas. O segundo tópico da nossa lição diz que a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia Sagrada. O conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Então a educação cristã se fundamenta na revelação divina. A revelação divina é o texto bíblico, é a palavra de Deus. As revistas da escola dominical trazem esse texto bíblico para nós estudarmos, para nós compreendermos e colocar em prática na nossa vida e vivermos uma vida seguindo os ensinos de Cristo. Então a educação cristã, ela é um ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Doutrina, eu já disse, é um conjunto de textos bíblicos, forma uma doutrina, um ensino. E nós vamos lendo, estudando e colocando em prática o ensino. Mateus 28, 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é uma ordem de Jesus ensinar a palavra de Deus, ensinar para a sua família, ensinar para o seu vizinho, ensinar para o seu colega de trabalho e ensinar na igreja. Então nós devemos sempre estar ensinando. Agora, para ensinar, eu preciso aprender. E vou aprender com quem? Com Jesus Cristo, com a palavra que Ele nos deu. Nós temos a Bíblia e estudamos em casa, mas a escola dominical, ela é uma agência educadora. E nós vamos para a escola dominical, e lá nós não vamos aprender só, vamos aprender com os demais que estão ali, para aprender a palavra de Deus. No grego, a palavra paideia tem o sentido de instrução. A instrução aplicada às crianças tem o sentido de treinar a criança e corrigir. Treina por quê? Porque a mente da criança está ali, novinha. E ela pode ser cheia da palavra de Deus, cheia da palavra do Senhor. E essa criança cresce vivendo a palavra de Deus, colocando em prática a palavra de Deus na sua vida, porque ela foi instruída, ela foi treinada. Alguns erros foram corrigidos e ela foi criada na presença de Deus. A instrução aplicada aos adultos desenvolve o quê? A alma desse adulto, quando corrige os erros e controla as paixões. O que é a alma? A alma é a mente, a vontade e a emoção. Isso é alma. Então, a alma do adulto é desenvolvida na instrução bíblica aplicada a ele. Enquanto ele vai aprendendo, os seus erros vão sendo corrigidos.
as suas vontades e a sua emoção vai sendo controlada através do ensino da palavra de Deus. É por isso que a escola dominical tem as suas repartições. Cada grupo de alunos, as crianças têm a sua lição, os adolescentes têm a sua lição, os jovens têm a sua lição, os adultos têm a sua lição, aqueles que estão chegando agora na igreja, os novos convertidos, também têm a sua lição, o discipulado. Porque cada lição da escola dominical, ela traz os ensinos apropriados para aquela idade, e cada um vai aprendendo. Conforme ele vai aprendendo, ele vai corrigindo seus erros e vivendo a palavra de Deus. Objetivos da educação cristã. Então o Senhor Jesus confiou a quem? A igreja. Então a igreja tem essa tarefa, a tarefa da grande comissão que Jesus deixou. Então a igreja é quem ensina, é quem prega. Então trata-se de uma ordenança proclamada. Quando Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordenança proclamadora, ide e batizai. Agora, o mandato educacional qual é? Ensine, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, ensina, pregue, faça discípulos, batize e ensine. Então essa é a tarefa da grande comissão. A igreja evangeliza enquanto ensina, com certeza. Evangelizar não é só pregar fora das quatro paredes. Nós evangelizamos na escola dominical. Se nós não aprendermos na escola dominical, se nós não aprendermos a palavra de Deus na igreja, se nós não sentarmos nos bancos para aprendermos, o que nós vamos pregar lá fora? O que nós vamos evangelizar lá fora? Nada, se nós não aprendemos. Então, primeiro, dentro das quatro paredes, que nós costumamos dizer, dentro das quatro paredes é que nós aprendemos para pregar lá fora. Se nós não nos sentarmos para aprendermos, o que nós vamos evangelizar? O que nós vamos falar lá fora? Então, dentro das quatro paredes, na escola bíblica dominical, nós aprendemos a evangelizar. Então a igreja evangeliza enquanto ensina. A escola dominical, ela desempenha seu papel de agência educadora ao enfatizar três principais objetivos. Qualquer lição da escola bíblica dominical, ela precisa ter esses três objetivos. Agora você diz, mas a igreja não já é salva? Não, a igreja, sabemos que Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Então, se Jesus vem para buscar a sua igreja, então significa que Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja, porque aqueles que estão no mundo já estão no mundo. Então significa o quê? Que existem irmãos ainda que precisam ser salvos, que precisam ser ganhos para Jesus, que precisam se aproximar de Deus, que precisam ler, estudar, aprender a palavra de Deus. Então, esses três objetivos, eles precisam ser cumpridos na escola bíblica dominical. Quem pode participar da escola bíblica dominical? A igreja
E os seus amigos, as pessoas, podem vir para aprender na escola bíblica dominical. Ela é aberta para todos. Qualquer pessoa que quiser vir para a escola dominical pode vir. Porque a escola dominical ela tem esses objetivos: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão e treinar o cristão no serviço do mestre. O professor da escola bíblica dominical ele deve também estar de olho em pessoas para que possam fazer o que ele está fazendo, porque a escola bíblica dominical está formando pessoas para o trabalho do Senhor. Aquele que ensina deve estar de olho, porque ali na escola dominical está sendo formado mais professores da escola dominical, está sendo formado pastores, está sendo formado missionários, está sendo formado doutores, está sendo formado mestres. Então o professor da escola dominical precisa saber disso, que ele está também treinando o cristão no serviço do mestre. E mesmo aqueles que não têm às vezes não tem esse chamado para um ministério especial a serviço do mestre, ele precisa ensinar a sua família. Ele precisa se preparar e se capacitar para ensinar seus filhos, para ensinar seus netos, para ensinar a sua família, para ensinar os seus parentes, para ensinar os seus amigos, para ensinar a todas as pessoas. Nós precisamos estar capacitados para isso. A capacitação dos alunos. Então, capacitar significa capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o cristão é preparado e qualificado por meio do estudo acurado da Bíblia Sagrada. Atos 17, 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras estas coisas, se eram assim. Então, Paulo e Silas pregaram em Tessalônica, e eles foram expulsos de Tessalônica. Eles saíram fugidos de Tessalônica e chegaram a Bereia. Em Bereia eles foram também ensinar, também pregar, também falar do Evangelho. Mas lá foi diferente. Aqueles que ouviam queriam aprender mais ainda da palavra de Deus. Mas eles faziam o quê? Eles consultavam, eles examinavam nas Escrituras para ver se era realmente aquilo que Paulo e Silas estavam ensinando. Assim também nós devemos fazer. Nós devemos examinar, analisar aquilo que estamos ouvindo. Agora, na escola dominical, nós temos essa oportunidade, não só de analisar o que os professores ensinam, nós temos também a oportunidade de perguntar para os professores. Nós temos a oportunidade de colocar alguma coisa que nós precisamos, queremos aprender mais. Aqueles que estão ali conosco, aprendendo na escola dominical, também vão falar alguma coisa, e juntos nós vamos aprender na escola bíblica dominical. A capacitação dos alunos ela é atingida por meio de metas. Então nós temos aqui pelo menos duas metas, que é a leitura diária e o estudo frequente das Escrituras Sagradas, e também a aplicação dos princípios hermenêuticos. Na leitura e no estudo frequente
da palavra de Deus, nós precisamos fazê-los sob a iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para entendermos o que nós estamos lendo e o que nós estamos estudando. E enquanto estamos lendo e estudando, nós temos que aplicar os princípios hermenêuticos para que nós possamos então ir mais a fundo daquilo que nós queremos aprender. E os princípios hermenêuticos, nós sabemos que eles são bem profundos também, mas nós precisamos disso. Se nós queremos aprendermos mais, nos aprofundarmos mais no estudo da palavra de Deus, precisamos desses princípios hermenêuticos para que possamos chegar a uma compreensão mais verídica do texto que nós estamos estudando. Então nós temos o que? Nos princípios hermenêuticos nós temos as regras gramaticais. As regras gramaticais, elas são 10. Então quando nós estamos estudando, nós precisamos observar o verbo, o substantivo, os adjetivos, o numeral, o artigo, o pronome, a interjeição, a preposição e a conjunção. Isso são regras gramaticais. E também nós temos o contexto histórico. Nós temos também, nas regras gramaticais, nós temos também o advérbio, que é muito importante. Mas nós temos também o contexto histórico. O contexto histórico é aquilo que acontece em determinada época. Quando nós estamos estudando um texto, precisamos saber em que contexto histórico aconteceu aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos estudando. Então, em que cenário, ou seja, o contexto histórico, em que cenário político isso aconteceu, em que cenário social isto veio acontecer, qual foi o contexto cultural e econômico deste acontecimento, desse texto que eu estou aqui estudando ou lendo. Então, depois nós temos também o contexto literário. E o contexto literário, ele é um pouco ainda mais complexo, mas nós precisamos. Isso são princípios de hermenêutica. Nós precisamos. O contexto literário é a comunicação de ideias expressas através de palavras escritas. Refere-se o que? Às condições sociais, ao ambiente, na relação entre as pessoas, ou seja, como as pessoas conversavam, que palavras elas falavam, qual eram as frases, de que forma como eram formadas as frases, o texto, o parágrafo. Precisamos saber disso, porque há 30, 40, 50 anos atrás eram outras palavras. As palavras na formação de um texto, elas vão mudando a cada tempo. Então, esse texto bíblico que eu estou estudando aqui, ele foi escrito. Qual o contexto literário dele? Aristóteles, ele dividiu em 3 essa comunicação, essa forma de comunicação. Ele falou do lírico, do épico e do gramático. O contexto literário, ele é formado então por formas linguísticas. E as formas linguísticas, elas são 9. A fonética, que vai organizar a fala. Então, aí depois ainda tem a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, a estilística, a lexicologia, a pragmática e a filologia. Isso é o quê? São as regras
gramaticais, o contexto histórico, e esse aqui que eu estou falando é o contexto literário. Então nós precisamos, se queremos nos aprofundar no texto, no livro que nós estamos estudando, nós precisamos ir mais a fundo. E para nós chegarmos ao mais profundo daquele texto, nós precisamos observar essas regras importantes da hermenêutica. O terceiro e último tópico da nossa lição trata então: é preciso ler a Bíblia diariamente. Todos os dias você precisa ler a palavra de Deus. Todos os dias. Assim como você se alimenta todos os dias a sua carne, você deve alimentar também o seu espírito com a palavra de Deus. Então é preciso uma leitura diária da palavra de Deus. A disciplina tem relação com a leitura e a disciplina cristã. Por exemplo, a disciplina ela tem relação com o castigo, com a punição, mas também significa ordem e obediência a essas regras. Quando você disciplina, você está corrigindo uma desobediência, um erro, uma falha, uma falta. Aí você corrige com uma disciplina. Todo discípulo, ele é discipulado. Todo discípulo é discipulado. Agora, como ele é discipulado? A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos discipula, porque corrige os nossos erros. O zelo espiritual de um discípulo de Cristo está na prática das disciplinas cristãs. Então, quando eu zelo pela minha vida espiritual, eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendo na palavra de Deus, aquilo que me é ensinado na palavra de Deus. Quando eu coloco em prática essas doutrinas, os ensinos de Cristo, eu estou cuidando, eu estou zelando da minha vida espiritual. Então, existem muitas práticas espirituais, mas 3 principais é orar, ler a Bíblia e jejuar. Então, eu oro, eu leio e estudo a Bíblia e eu jejuo. São regras básicas, principais, que nós devemos ter o hábito de ler a Bíblia, de orar todos os dias. E também sempre estar procurando aí um dia para nós jejuarmos, oferecermos uma manhã, uma tarde, uma manhã e tarde, até o dia todo, enfim, quanto tempo você achar que você precisa e necessita jejuar. Então nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual orando, lendo a Bíblia e jejuando. São práticas de disciplinas que nós colocamos na nossa vida para zelarmos da nossa espiritualidade. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Não é um meio de salvação, mas nos leva a conhecermos a vontade de Deus e colocar em prática a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas Romanos 12, 1 e 2, versículos bem conhecidos de nós cristãos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, o nosso corpo,
apresentado a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso culto mental, o nosso culto organizado conforme a nossa razão a Deus. Oferecemos a Deus, glorificamos a Deus, adoramos a Deus. Há pessoas que glorificam a Deus só quando sente. Eu não senti de glorificar a Deus. Não tem nada disso. Você glorifica a Deus sentindo ou não. É o seu culto racional. Eu não senti de orar. Ora, ore a Deus sem sentir e sem sentir. Jejue a Deus sem sentir mesmo. É o seu culto racional. Ofereça esse sacrifício a Deus. E não sede conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Claro que um crente que zela pela sua vida espiritual, nunca ele vai se conformar com as práticas do mundo, mas ele vai sempre fazer a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? A nossa santificação. De que forma nós vamos santificar a nossa vida? Estudando a palavra de Deus. A disciplina cristã requer regularidade. Precisamos estar sempre observando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, colocando em prática a palavra de Deus na nossa vida de uma forma regularmente, e priorizando a busca da nossa santificação, vigiando em tudo para não fazermos mal, para não fazermos o que desagrada a Deus, mas fazermos o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? A busca da nossa santificação. O salmista diz aqui no Salmo 119, o verso 97, porque ó quanto amo a tua lei, a tua palavra, o seu ensino. É a minha meditação, um dia por semana, uma vez por mês. Não, todo dia. Todo dia. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa o quê? Literalmente, aprendiz. Então, é a parte intrínseca, ou seja, que vem, surge e entra dentro do discípulo. E ele é um eterno aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Quando nós lemos, devemos ler de forma a estarmos aprendendo. A Bíblia ensina acerca de Deus e seu plano de salvação. Então, quem ensina? A Bíblia. Na Bíblia você aprende de Deus. Porque a Bíblia, ela é o livro de Deus, é a palavra de Deus. Então nós aprendemos de Deus na Bíblia. E enquanto vamos aprendendo, nós vamos também conhecendo o plano de salvação de Deus para a humanidade. O aprendizado bíblico orienta o discípulo a ser cristão. O discípulo só aprende a ser cristão quando ele estuda a Bíblia ou quando aprende a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia quando estamos sozinhos, mas aprendemos a Bíblia quando nós ouvimos outros explicarem a Bíblia. Quando eu aprendo a Bíblia Sagrada,
ou quando eu estudo a Bíblia Sagrada também, eu vou me capacitando para também ensinar, para também explicar a palavra de Deus. Então, esse aprendizado, ele deve ultrapassar da teoria para a prática. Agora eu vou ficar só com os meus conhecimentos. Eu aprendi, eu estudei de Deus, conheço o seu plano de salvação, mas eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu estudei. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu conheci. Efésios 4:13, Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora, como que nós vamos chegar à medida da estatura completa de Cristo sem aprendermos o que Cristo falou? Sem entendermos, sem compreendermos as mensagens, os ensinos de Cristo. Paulo repreende os que aprendem sempre, aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprende, mas não chega ao conhecimento da verdade. E ele vai aconselhar aqui a Timóteo mais uma vez: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O que você aprendeu? A palavra de Deus? Então permaneça nos princípios, obedecendo a Cristo, fazendo a vontade de Deus, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui também é interessante, um dos aspectos da salvação é o culto devocional. O que nós entendemos por culto devocional? Então, o culto devocional não se trata da adoração no templo. A adoração no templo é um culto fraternal. Você adora a Deus, você oferece a sua adoração a Deus juntamente com a igreja que está ali no templo. Você está adorando a Deus em um culto fraternal. Também não se trata da adoração em família. É quando você reúne a sua família e adora a Deus em família. É uma adoração familiar. A adoração devocional é quando você está só. Amados irmãos, jejuar com outros é fácil. É mais fácil. Ir para as vigílias, onde a igreja se reúne e nós ali estamos a passar uma vigília com o Senhor, mas você jejuar sozinho, passar uma noite vigiando, orando sozinho, né? É um sacrifício a mais para o Senhor. Então a adoração devocional é quando você jejua sozinho, faz vigília sozinho, estuda sozinho, adora a Deus sozinho, glorifica a Deus sozinho. É uma adoração devocional. O salmista diz aqui, nos 57, 55 e 17: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então não se trata da adoração no templo, nem em família, mas quando você adora sozinho, você está
prestando a Deus um culto devocional. A educação, concluindo aqui já a nossa lição, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aprendemos que na Bíblia Sagrada nós somos educados, temos uma educação cristã. Seus princípios e objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, pautar a sua vida na autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Muito obrigado. Glórias a Deus por mais esse trimestre que nós passamos aqui aprendendo juntos essas 3 lições que com certeza nos ensinou, nos alimentou, nos ajudou a permanecer nesta fé em Cristo Jesus. Isso é educação cristã. A escola bíblica dominical, ela nos ensina, nos ajuda a crescermos na fé, porque ela traz dentro do seu currículo de estudos bíblicos, ela traz então as doutrinas bíblicas, e neste padrão de vida espiritual que nós temos aprendido, nós então nos esforçamos para colocar em prática uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.